pessoal, hoje a gente termina bem de família, né? A gente falou na última aula do bem de família convencional e agora a gente vai tratar do bem de família legal, aquele previsto na Lei 8.009 de 90. Então vocês veem que o bem de família convencional, como a gente falou, é previsto no Código Civil e o bem de família legal é previsto nessa Lei 8.009 de 90. Então, o bem de família legal ele não precisa ser declarado como bem de família, que é o que acontece com o bem de família convencional. No bem de família legal, o que se precisa fazer é, no curso de uma execução, se alguém tenta penhorar aquele bem onde você reside, você vai lá e alega, opa, bem de família legal por força da Lei 8.009 de 90. Essa é a lógica do bem de família legal. Então, o artigo 1º dessa lei vai estabelecer que o imóvel residencial próprio do casal da entidade familiar é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo as hipóteses previstas em lei. Obviamente que é nas exceções que a matéria se complica, né? O parágrafo único desse artigo vai dizer que essa impenhorabilidade vai compreender o imóvel sobre o qual se assenta a construção, as plantações, as benfeitorias de qualquer natureza e todos os equipamentos, inclusive de uso profissional ou móveis que guarnecem a casa desde que quitados, que é o chamado recheio da residência. Bem, o artigo 2º, parágrafo único, vai estabelecer, inclusive, que no caso de imóvel locado, a impenhorabilidade vai se aplicar aos bens móveis quitados que guarnecem a residência e que sejam de propriedade do locatário. Então quer dizer, professor, que se eu não tenho uma casa própria, mas eu moro de aluguel, e daí eu estou cheio de dívida, não podem ir atrás dos meus bens que estão dentro da minha casa? Não, você não pode. Mas a única coisa que eu tenho são a minha cama, minha televisão, meu computador. Exatamente. O credor vai ficar a ver navios e não vai ser pago. Essa que é a ideia. O artigo 2º, caput, vai falar que se exclui da impenhorabilidade os veículos de transporte, obras de arte e adornos suntuosos. Agora, ok, veículos de transporte, compreensível. Obras de arte, compreensível também. Adornos suntuosos. O que seria adorno suntuoso? Isso é uma cláusula geral que vai ter que ser verificada casuisticamente no caso concreto. Então a gente vai ter que ver se para uma pessoa é adorno suntuoso, para outra pessoa não é, como é que funciona no caso a caso. O que é residência? Né? O que é residência? Para a Lei 8.009 de 90, o artigo 5º, residência é o único imóvel utilizado pelo casal, entidade familiar, para moradia permanente. Então tem essa situação também, né? O que é a residência? Se for utilizado para outra coisa, aí talvez não seja considerado bem de família. O STJ, nos últimos tempos, vem ampliando o alcance da proteção da lei. Ele criou, por exemplo, a ideia do bem de família indireto. A súmula 486 diz que o bem de família indireto, né, a ideia do único imóvel residencial alugado a terceiros é impenhorável, desde que a renda obtida com aluguel seja para a subsistência do proprietário. Então, eu estou alugando o meu bem, que é o único bem que eu tenho, e moro de aluguel em outro lugar. Bem, esse bem que eu tenho, que me gera o aluguel, que me faz pagar o aluguel onde eu moro, ele vai ser considerado bem de família e, portanto, impenhorável. Também tem a ideia do bem de família vazio, previsto na tese número 10 da jurisprudência em teses, edição número 44. O fato do terreno encontrar-se desocupado ou não edificado são circunstâncias que sozinhas não obstam a qualificação do imóvel como bem de família, devendo ser requerida caso a caso, finalidade é distribuída. Vocês veem que a jurisprudência vem ampliando o escopo do bem de família, o que por um lado, do ponto de vista de proteção do devedor, é bonito, é edificante, mas do ponto de vista de deixar o credor sem chance nenhuma de ver o seu crédito dissolvido, é preocupante. Então a gente tem por um lado uma preocupação social, por outro um custo Brasil, que até a gente consegue compreender, porque as pessoas têm medo de investir no país, né? Ou seja, o credor não consegue se ressarcir de jeito nenhum numa situação dessa. Como que se prova a residência familiar? Bem, você vai trazer conta de água, luz, internet, telefone, etc. E o STJ tem um posicionamento pelo qual não importa o valor do bem protegido. Tem até alguns entendimentos minoritários que possibilitam a penhora parcial de um imóvel num caso de bem de alto valor, se for possível desmembramento. Ou seja, eu tenho uma mansão com um terreno gigantesco. Dá para desmembrar isso? Vou penhorar só o terreno e deixar a mansão? Dá, então faz isso. Mas isso não é regra, tá, pessoal? Não dá para dizer que essa é a regra aceita pelo STJ. Súmula 449, que é muito criticado pela doutrina, diz que a vaga de garagem que possui matrícula própria de imóveis não constitui um bem de família para efeito de penhora. Ou seja, nesse ponto o STJ facilitou a vida do credor. Essa garagem tem uma matrícula própria, então vamos penhorar a garagem. Mas daí parte da doutrina vai dizer que, olha só,
Como que o imóvel vai ter uma função social se não tem onde parar o carro? Então, a doutrina e a jurisprudência, elas ficam nesse bate-bola de proteção ao devedor, e daí a gente é obrigado a fazer alguma crítica também, né, que o credor não tem proteção alguma numa situação dessa. Existem algumas exceções, então, à empenhorabilidade. Não é essa grande cornucópia de benefícios, né? Existem algumas situações em que você não consegue sustentar a empenhorabilidade do bem de família. A Lei 8.990 traz essas exceções do artigo 3º, lembrando que o inciso 1º já foi revogado. Então, a gente já começa dizendo que o inciso 1º, que tratava de crédito de trabalhadores da residência e contribuições previdenciárias, foi revogado pela Lei Complementar 105 de 2015, que regulamentou o direito trabalhista de trabalhador doméstico. Então, não existe mais essa exceção à empenhorabilidade para essa situação. Então, o trabalhador doméstico não vai conseguir aí penhorar a residência do patrão, nesse contexto. Inciso 2º, já agora os incisos que eu estou mencionando estão todos em vigor, né? O titular de crédito decorrente do financiamento destinado à construção e aquisição do imóvel. No limite dos créditos, acréscimos constituídos em função do respectivo contrato. Ora, se eu estou fazendo um financiamento para comprar um imóvel e eu não pago financiamento, obviamente eu não posso sustentar o bem de família porque eu estou pagando financiamento, né? Eu não consegui pagar meu imóvel, eu não vou querer que o meu imóvel seja penhorado? Não faz sentido. Outra situação que também faz sentido é o credor da pensão alimentícia, do inciso 3º, que pode ser decorrente de qualquer tipo de alimentos, tá? Convencionais, legais ou indenizatórios, que a gente viu a classificação na aula retrasada. Então, se vocês lembrarem, dá uma olhada lá, porque eu estou explicando o que são esses tipos de alimentos. De qualquer forma, o credor da pensão alimentícia não vai ter a oposição dessa empenhorabilidade. O coproprietário, quem tem meação, vai ter direito sobre esse bem também, né? Então, assim, vai ter um limite. Mas, de qualquer forma, você não pode sustentar a empenhorabilidade se você está devendo pensão alimentícia. Outra situação, cobrança de impostos predial, territorial, taxas e contribuições devidas em função do imóvel. Então, eu não pago IPTU, daí a prefeitura vai ali e vai penhorar o meu imóvel. Eu posso dizer que é bem de família? Não. Cara, você tem o seu imóvel, sua obrigação é pagar o IPTU. Se não paga o IPTU, você não pode sustentar que não vai ser penhorado. Então é mais uma exceção em penhorabilidade. Outra situação, por execução de hipoteca sobre o imóvel oferecido como garantia real pelo casal. Se eu coloquei o meu imóvel sob hipoteca, e vocês lembram de hipoteca no semestre passado, que a gente tratou disso, obviamente que eu não posso sustentar depois que se trata de um bem de família, que seria venire contra factum próprio. Eu coloquei um bem meu para garantir uma dívida, e daí quando eles penhoram o bem por conta daquela dívida, eu falo, é bem de família, não pode penhorar. Então eu não poderia ter feito hipoteca lá atrás. Entendem a lógica da coisa? O STJ tem afastado a penhora nos casos de hipoteca oferecida para garantir dívida de empresa e apenas o seu interesse. Mas ainda assim é uma situação polêmica. E inciso 6º, também outra situação de exceção em penhorabilidade, aquele que é adquirido por produto de crime ou por execução de sentença penal condenatória a ressarcimento, indenização ou perdimento de bens. Então, eu fui condenado a perder bens, aquele bem vai ser perdido. Eu adquiri aquele bem com produto de crime, eu desviei dinheiro e daí comprei uma casa. Bem, eu não posso depois dizer que aquela casa é bem de família. Afinal de contas, você vai ter que comparar aí os princípios, vai ter e não dá para você sustentar que com o valor obtido de crime você tem uma proteção à sua casa. O inciso 7 vai falar de obrigação decorrente de fiança concedida em contrato de locação. E a gente falou disso quando a gente falou de locação lá no ano passado. Não sei se vocês lembram disso, mas enfim, a pessoa é fiadora, ela não pode sustentar bem de família. Existem vários projetos de lei que pretendem revogar o inciso 7, porque isso é meio aviltante, né? Porque o cara que é locatário tem a proteção dos móveis dentro do imóvel, mas o cara que é fiador desse locatário não tem proteção nenhuma. Então, é bastante polêmico. O STJ sempre entendeu que isso é constitucional e o STF tem mantido uma jurisprudência bastante oscilante sobre o tema. A doutrina, e eu concordo com a doutrina, entende que isso é inconstitucional porque viola a isonomia, o fiador tem um tratamento pior do que o do locatário, e o direito à moradia, né? O fiador não tem direito nem de sustentar um lugar para morar, ele tem que ir para a rua porque ele foi fiador. Daí fica a dica dessa aula, que é uma das dicas mais importantes que eu dou no curso de Direito, é não seja fiador. Continuando com o bem de família legal, o artigo 4º vai dizer que não vai se beneficiar do disposto aquele que, sabendo insolvente, adquire de má fé um imóvel mais valioso para transferir a residência familiar. Olha só, o cara é malandrão, ele sabe que ele está com mais dívida do que patrimônio, ao invés de pagar os seus credores, ele vende tudo que ele tem e compra uma mansão gigantesca e todo o patrimônio dele agora vira mansão. Ele vira e fala assim,
bem de família, ninguém pode me pegar. Então não vai poder se beneficiar do disposto nesse caso. Nesse caso, o juiz pode inclusive transferir a penhorabilidade para moradia familiar anterior ou anular a venda. Então, conforme a hipótese, o juiz vai decidir o que fazer para resolver esse problema. O STJ também reconheceu uma exceção não expressa em lei no caso de um devedor que aliena todos os seus bens e fica só com o imóvel de residência. Isso aí está lá no recurso especial 1.299.580 Rio de Janeiro, de relatoria da Nancy Andrighi. Vocês podem dar uma olhada nisso no slide 915. E para fechar, né, a nossa aula, a gente pode falar um pouquinho sobre o bem de família rural. O bem de família rural ele é previsto na Constituição no artigo 5º, inciso 26, que a pequena propriedade rural não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar seu desenvolvimento. Então existe uma proteção constitucional ao bem de família rural. E a Lei 8.990, no artigo 4º, parágrafo 2º, trata dessa preservação da pequena propriedade rural. Vai se restringir a sede da moradia, os bens imóveis e a área limitada com a pequena propriedade rural. Saindo disso, poderia ser penhorado. Problema, não há uma definição precisa sobre o que seria pequena propriedade rural. Ainda temos esse problema, ninguém se preocupou em definir o que é pequena propriedade em uma lei. Bem, a Maria Berenice Dias, ela sugere, e é uma sugestão muito boa, utilizar por analogia o Estatuto da Terra, a Lei 4.504/64, que no artigo 4º define a propriedade, artigo 4º, inciso 2º, define a propriedade familiar como imóvel rural que é explorado pessoalmente pelo agricultor e sua família e absorve toda a sua força de trabalho. E o módulo rural é aquela fixada nos termos do inciso anterior. Então a gente teria uma base legal no Estatuto da Terra para definir o que é o bem de família rural e com isso qual é essa unidade que não pode ser penhorada. Além disso, poderia ser penhorada, porque também o credor também tem direito de receber alguma coisa, né? Então, com isso a gente encerra bem de família. Na próxima aula a gente vai entrar em tutela. Tá certo, pessoal? Continuem estudando. Bons estudos, boa sorte. As aulas estão acabando e até a próxima.